E aí, belezinha? Eu sempre quis falar isso. Rapaz, esse é o segundo episódio da nossa série de subraças e está na hora de falar sobre eles. Os divos, os belíssimos, os arrogantes, os chatos, os pomposos elfos. Talvez você já saiba, talvez não, mas elfo tem subraça pra caralho. Não é um pouquinho, é um monte de subraça. Então esse episódio vai ficar com certeza compridão. Vamos lá então. No cenário de Forgotten Realms, eles são chamados de Tel-Quessir, o povo. Eles surgiram no D&D original de 1974 como uma classe de personagem. Era o guerreiro, o ladrão, o mago, o elfo, o anão. Eram tudo classe de personagem, na verdade, né? Nunca... Ele mexia com magia e espada. Era um sword mage, assim, da vida. E a primeira sub-raça de elfos, né? No caso, espécie de elfo diferente do basicão, surgiu em 1975 no suplemento Blackmoor. Ele virou uma raça de personagem de fato só mais pra frente, no primeiro AD&D, primeira edição. Primeiro, legal. De 78, isso mesmo, 78. Mesmo assim, já existiam várias outras sub-raças apresentadas no Livro dos Monstros em 1977. Ou seja, já de cara, nos primeiros 4 anos de D&D, elfo já tinha muito tipo, já tinha muita coisa diferente. Normalmente, eles têm uma altura básica entre 1,63m e 1,83m. Eles diferem um pouquinho dos elfos de Tolkien nesse fato, que os elfos de Tolkien são altos pra caralho, criaturas sempre belíssimas, e por mais que elfos sejam normalmente belos, não é sempre a regra das sub-raças dele. O peso varia entre 59 e 77 quilos. Ou seja, não tem elfo gordo. Não sei como é que é o metabolismo deles. Obviamente eu não sou um elfo, por isso que eu sou um anão. Em Forgotten Realms eles eram originalmente os Elfos Verdes. Era a raça básica dos elfos. Elfos Verdes, não tinha mais nenhum outro tipo de elfo. Aos poucos, eles começaram a se dividir em várias culturas, vários povos diferentes, como normalmente acontece. Eu não vou nem mencionar os Eladrin, que é essa divisão extra entre elfos da quarta edição, que oficializou alguns tipos de elfos como Eladrin, blá blá blá, porque vai confundir pra caralho. Porra, eu acabei de silenciar essa merda. Fuck. Enfim, Eladrin e elfo é a mesma merda pra esses propósitos. Não é a mesma coisa, mas pra esses propósitos vai ser a mesma coisa. E de repente surgiram as Guerras da Coroa, que duraram um total durante 3.000 anos, em que os elfos basicamente estavam se atacando. É uma treta federal, basicamente. É um povo antigo, tudo belo, de repente eles se dividem e começam a se matar. Basicamente, todos os machos das sub-raças de elfo são mais altos que suas contrapartes fêmeas, com uma exceção muito especial que eu vou citar mais pra frente. Os primeiros são os elfos da floresta, os Tel-Quessir. Eles são aqueles elfos mais clássicos, parecidos com o povo de Legolas e do Epic Diva Thranduil e o Senhor dos Anéis e Hobbit, né? Então eles vivem nas florestas, assim, com sociedades bem bonitinhas e feitinhas e tal, sem muitos problemas, a não ser sua questão territorialista. Eles têm uma pele de cobre, olhos verdes, castanhos ou avelã, cor de mel pode ser. Cabelos geralmente pretos ou castanhos, com raros loiros e ruivos entre seus números. Eles normalmente são tranquilos e difíceis de se irritar. E tem um espelho muito ordenado e entregue à natureza ao comparado à civilização mais humana. Os elfos selvagens, os Tel-Quessir, esses nomes são irados. Eles abandonaram completamente a ideia de civilização e vivem em tribos menores, na verdade, e são bem mais difíceis de achar por causa disso. Eles usam poucas roupas, eles preferem se mesclar com a natureza, quase que totalmente. Então eles usam tatuagens, penas ou pintura corporal, qualquer tipo de fonte animal de roupas, né, roupagens. Eles meio que viram parte da natureza. Meio que são uns black metal muito louco, um corpse paint muito fodão. Eles são mais fortes do que os outros elfos comuns, e suas peles são normalmente mais escuras. Os elfos da lua, ou os elfos prateados, eles são, né... Na terceira edição eles viraram os elfos mais básicos, os elfos que a pessoa que vem de uma cidade, um ladino elfo, geralmente iria ser um elfo da lua. O seu nome élfico é Tel-Quessir, e são, né, alguns dos elfos mais comuns dos cenários de RPG, meio que como
Eles são mais parecidos com Galadriel e Celeborn do que uns elfos que tu vê em outras obras por aí. Mas mais a questão de porte e meu Deus, que legal essa vida aqui, muito louca. A pele deles raramente foge do pálido. Muitas vezes eles têm a pele tem um tom meio azulado, que dá um efeito maneiro à noite. A balada com elfo é irada, hein? Fica a dica. Pelos pretos, azuis ou platinados, e olhos normalmente verdes e de vez em quando azuis. Basicamente, são os elfos que mais se misturaram com o restante das sociedades humanas. Mais se misturam, na verdade. Aqueles elfos que realmente se incluíram, inseriram, entraram nessa sociedade, ou nessas sociedades, ou culturas, ou cidades humanas. Aí vem os Elfos do Sol, ou Elfos Dourados, ou Altos Elfos. Esse bando de pomposo elitista do cacete, os Artelkessir. Eles são os mais arrogantes de todos os elfos, assim, pra caralho, eles se acham superiores até do que outros tipos de elfos. É por isso, Alto Elfo, né, narizinho empinado, é o nome que combina pra eles, né. Do lore de Forgotten, esse é um dos motivos para eles se chamarem Altos Elfos. A pele é cor de bronze, né, bem bronze, assim, cabelos que variam entre o cobre, o loiro dourado e o preto, um raro tom de vermelho de vez em quando. Como os Elfos da Lua, os olhos são normalmente verdes, mas em tom prateados, pretos, castanhos, cobre e até mesmo um dourado que é aparentemente líquido. Porra, é muita loucura ser um elfo dourado, cara. Como é que eu tô pupila? É líquido assim. A Zoe Saldana daria uma baita elfa do sol, hein? Imagina ver um filme com ela assim, soltando uma magia muito louca, zoianinha pontudo, pá. Ainda tem um clã dos Elfos do Sol que se misturam com demônios e geraram os chamados Feyri, que são os equivalentes de Tieflings dos Elfos. Eles meio que querem fazer o seu povo ficar nessa questão pura, de sangue puro com um demônio e blá blá blá, e tem uns clãs muito foda, assim, muito bizarro. Ainda tinha os Lewir, uma espécie de Elfos do Sol, cuja única característica realmente diferenciadora é que eles eram vegetarianos, uns tipos de elfos totalmente vegetarianos. Eu não sei se o cara que criou essa raça, que escreveu essa raça, tá meio sem criatividade na hora, assim, pô, vou botar aqui que elfo vegetariano é uma sub-raça diferente. Elfos Estelares, ou Elfos de Mitral, os Duartelkessir. Nossa, tem uma história engraçada que há muito tempo eles vazaram para o reino semiplanar de Sildeyur, até serem atacados por uma ameaça extraplanar. Aí a porra fode toda e finalmente começaram a voltar aos poucos para os reinos, né, para Forgotten Realms. Eles são bem parecidos com os Elfos da Lua, especialmente na questão da pele, mas eles têm olhos violeta ou cinzentos. E são os elfos mais gatos do mundo, assim, porra, tu não vê ninguém mais bonito, olha assim. Esse bicho. Delícia. Os elfos, sabe, os elfos já são mais bonitos que o resto das raças, em questão de aparência. Então, porra, ser um elfo estelar é pra ser tipo o ó do Borogodó dos elfos do mundo, tá ligado? Nada é mais bonito que você. Enfim, tem os elfos negros, que não são justamente os que vocês estão pensando. São os Sri Telkessir. Eram o povo que acabaram por se tornar os Drow. E hoje em dia, os nomes são usados meio que da mesma forma. Elfos negros e Drow são concomitantes, eles meio que significam o mesmo povo. Originalmente eles tinham uma pele castanha escura. E aí vieram várias tretas. A Loth, que na época era chamada de Araunshine, decidiu chamar um puta demônio chamado Windonai para corromper o restante dos clãs dos Elfos Negros. Tava lá no meio das guerras da coroa, tava tudo indo pro caralho, todo mundo morrendo. E aí ele falou assim, não, o Windonai vai lá e corrompe os clãs mais fortinhos deles ali, fazendo uma parada muito louca. Obviamente, isso ajudou a foder a porra toda, até que o Seldarini, o panteão élfico, comandado pelo Corellon Laretian, decidiu amaldiçoar todos eles, banindo pro Underdark, até que finalmente eles se tornaram os Drow. Enfim, os Drow, essa raça maravilhosa, eles foram engessados em uma sociedade uber cruel, comandada pela rainha aranha Loth. Tem uma deusa que, quando ela tá afim, ela te pega esse cara aí, manda pra um teste. Aí tu manda pro teste, e aí se ele não passar no teste, ele vira uma mistura de Drow e de uma aranha gigante, que perde um pouco da sanidade e é visto como um exilado forasteiro de uma sociedade que já não era muito legal. Eles, né, foram criados e apadrinhados por essa deusa. Então eles seguem meio que as regras da biologia
das aranhas, fazendo com que as fêmeas sejam sempre mais fortes e mais altas do que os seus machos. A regra da sociedade Drow diz que apenas as fêmeas podem ser sacerdotisas e tomar posições de alto poder, e os machos aí são os guerreiros, os espiões e os magos dos reinos, porque elas consideram isso meio que abaixo de servir uma deusa tão maneira e né, gente boa que nem a Lolth. A pele geralmente é de obsidiana, com possíveis tons, talvez púrpura, voltados para o roxo ou para o azul, um azul bem escuro assim. Os cabelos eram sempre brancos, com raros tons de cobre. As Drows mais velhas costumam ter tons de loiro no cabelo, indicando uma idade mais avançada, enquanto os velhos simplesmente ficavam mais prateados os cabelos. Em vez de branquinho, ficava um pouquinho mais prateado também. Os olhos sempre variam pra caralho, indo do mais comum vermelho, que é o tom mais comum de olhos de um Drow, até outros como castanho, preto, cinza, verde, azul e até muito raramente sem pupilas, que é massa pra caralho. Pupila, porra. Ainda por cima, eles vivem bem mais do que outros elfos. Enquanto um elfo mais comum viveria em mais ou menos até uns 200, podendo passar até uns 500 anos, os Drows vivem na média 500 anos, indo até 900 anos, podendo até passar disso. Ainda, além disso, existe outra sub-raça muito foda de elfos, que são os Avariel, os Elfos Alados, os Aril Tel Quaesir. Eles eram guerreiros e sacerdotes natos e fodões. Eles dividiam suas castas entre os realmente guerreiros que buscavam a luta, buscavam um aperfeiçoamento do corpo e batiam em todo mundo, e também os mais poetas, os que preservavam a sua cultura, que eram magos, bardos especialmente, e era bem dividido nesse ponto. Eles não tinham muitos magos, pelo que eu consegui ler. Até que eles eram tão fodas que eles tretaram com os dragões. Mas, obviamente, eles foram perdendo e aos pouquinhos sobraram tão poucos que eles são tratados como mitos e lendas, mesmo para outros elfos. A pele deles é pálida, quase de porcelana, e as asas normalmente são brancas, podendo ser pretas, castanhas ou até manchadas. Ainda por cima, eles têm maneira de pintar as pontas das asas de várias cores. Os olhos são maiores que o normal, para ser bem aquele estilo de preciso ver muito mais, então absorver muito mais informação pelos olhos, e variavam entre o azul brilhante até o verde até o púrpura. Os cabelos eram simplesmente platinados ou pretos e tinham a voz mais foda entre todos os elfos. Por isso os bardos Avariel são perfeitos, assim, são o top dos tops, misturando com a capacidade da voz deles e com a questão da cultura deles, todas as músicas que eles sempre fizeram se tornaram objetos incríveis, de muito valor. Para quem gosta desse tipo de coisa. Por último, isso só em Forgotten, essa quantidade imensa de elfo, ainda tem os elfos aquáticos ou elfos do mar, os Alu Tel Quaesir. São os elfos anfíbios que vivem em lagos, rios e mares. Diferentes regiões marítimas, especialmente as mais distantes, possuem elfos aquáticos de aparências diferentes. Uma tem pele verde escuro, com manchas e listras marrons. A outra pode ter a pele azulada, com manchas e listras brancas. As mãos têm aquelas membraninhas iradas, assim como os pés. E também tem guelras no pescoço e sobre as costelas. Os cabelos eles são bem inosados, fica aquele negócio na água assim. E podem ser azuis, platinado escuro, e de vez em nunca um vermelho. Raramente usam roupas, no máximo umas vestes formadas por algas e outras plantas subaquáticas. Estou de cabelo solto aqui porque eu esqueci de mencionar uma outra sub-raça importante de Forgotten Realms, que são os Litari, os Li Tel Quaesir. São uns elfos que se transformam em lobos, mas que são tão controlados e acostumados que ficam sempre de boas. Ao contrário dos lobisomens mais comuns, que sempre ficam na treta, assim, um descontrole hormonal, quer bater em todo mundo, comer uns coelhos, uns humanos. Só que isso acabou afastando eles tanto das origens élficas que eles mal e mal são tratados como elfos hoje em dia. Em outros cenários, a revista Dragon, edição 67 de novembro de 1982, apresentou os Grugar, uns elfos selvagens mais baixinhos, os elfos do vale e os Kushi, que são os dog élficos, uns cachorrinhos élficos, assim, pois tem os próprios cachorros. E esses três tipos de elfos são também vistos em Greyhawk. E Greyhawk ainda tem um outro tipo de elfo, que são os elfos das neves, e eles não são bonzinhos. Em Dragonlance, os elfos se dividem de uma forma bem interessante.
São uma das 3 raças originais e foram criadas por Paladine, a deusa da luz. E o seu primeiro nome era os Kolinesti. Kolinesti ou Kolinesti? Eu vou com Nesti, que é mais interessante. Com o tempo eles se dividiram em várias sub-raças. Os Sylvanesti, os Elfos da Floresta, que há muito tempo tinham poderes telepáticos. Os Qualinesti, os Elfos que se mantêm na civilização, podendo ser o equivalente a Elfos do Sol, Elfos da Lua, enfim. Os Kagonesti são os Elfos selvagens e são considerados escravos pelos Qualinesti. Que povo legal. Os Dargonesti são os Elfos do Mar e são extremamente religiosos e discretos. É raro você encontrar um por aí. Os Dimernesti são os Elfos da Costa, similares ao mar, mas muito mais próximos da superfície, então eles não são tão raros assim, né, não são tão discretos no caso. Em Eberron, os Elfos já foram escravos dos gigantes Zendrik, que depois de libertos imigraram para os continentes de Aerenal e Corvair, e portanto criaram diferentes culturas. Em Dark Sun, esse cenário tão fofinho, os Elfos de Atas são nômades hostis, totalmente selvagens e desconfiados. São absurdamente altos, magros e em uma condição física aparentemente horrorosa e podre. Você não vai querer negociar com elfos atasianos. Eles, né, pegam, te escravizam e fazem de tudo contigo. E em Spelljammer, o cenário de barcos mágicos espaciais, os elfos são a força política e militar mais impressionante e gigantesca do espaço. Não existe maior força política e militar de todo o espaço. Na época da caixa original de Spelljammer, os elfos recém tinham completado um extermínio bem sucedido de orcs e goblins interestelares por todo o universo conhecido. Caralho. É gente. É tempo. É isso aí, gente. Esses são os elfos dos meus cenários preferidos, dos cenários que são mais conhecidos. Obviamente, outros cenários terão outras versões de elfos, certo? Com outras culturas. E pra você ver, né, que as coisas vão se expandindo cada vez mais. Algumas são meras diferenças mais ideológicas, culturais. Outras são tão intensas que, né, afetam a sua fisiologia, tipo os elfos alados e os elfos do mar. São completamente diferentes dos elfos da superfície. E eu espero que esse vídeo mais uma vez tenha ajudado você a ter uma ideia do que fazer com o seu próximo personagem, caralho. E de repente o que inserir no seu mundo, o que você acha legal de colocar no seu mundo. Não esqueça de comentar se faltou algum tipo de elfo que você achou mais interessante, qual é o seu tipo de elfo preferido, que tipos de sub-raças eu devo falar nos próximos vídeos. Dê um like, curta, comente, compartilhe, assine o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Rapaz, estamos voltando também com a nossa parceria com a RPG Onwood. Vocês, né, já viram em algum momento no nosso canal vários vídeos sobre ela. E aqui, para mostrar para vocês um exemplo da Stray que eu decidi escolher com o símbolo sagrado de Illistraí, escritos, né, élficos, perdão, Drolls, uma frase em Drow, com a fonte em Drow, tudo bonitinho. E além disso, minha caixinha da Xbox de Baal. Toda bonitinha e veludada, feita para guardar os tadinhos que matam os jogadores. Nós vamos voltar a fazer um sorteiozinho por mês, ou a cada 2 meses, veremos ainda, estou vendo ainda com a RPG Onwood. Mas sim, os nossos espectadores continuarão a ganhar Dice Trays bonitinhos. Mais informações na próxima vez que falarmos sobre isso.